começar formalmente o nosso bate-papo, né, deixa eu introduzir a Rose para a maioria, ou para quem não a conhece ainda. Roselaine Viana, minha amigaça, companheira, alguém que eu aprendi a apreciar muito profissionalmente, pessoa e pessoalmente não vou nem entrar no mérito. É psicóloga graduada do FMU em São Paulo, especialista em atendimento infantil, consultoria de sono e orientação familiar. Tem formação em terapia por contingência de reforçamento das crianças pelo ITCR de Campinas e pós-graduando em neurociência da infância e adolescência pela Unip de São Paulo. É membro da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva e da Sociedade Brasileira de Psicologia. Há 6 anos já atua exclusivamente no atendimento clínico infantil. Ministra palestras e cursos para pais e profissionais. O desenvolvimento infantil sobre desenvolvimento infantil, né, e a orientação familiar. E aí a gente começa oficialmente a nossa live, onde a gente vai bater um papo sobre o título Estreitando os Laços com as Crianças nessa Quarentena. Com essa pandemia, né, a gente tem uma oportunidade, e é o que a gente estava mencionando, aproveitar e ver o lado positivo. Então essa é uma oportunidade de um convívio familiar mais intenso, né? Bem próximo mesmo. E tem a oportunidade de participar da vida dos nossos filhos de maneira que a gente nunca imaginou, né? Sentado na sala de aula com ele. E é muito próximo. Então participar inclusive da rotina escolar acaba se tornando um desafio também, né? Para os educadores e para os pais. E são muitas oportunidades de entender melhor esses pequenininhos, né? E dar exemplo, né, de interagir mais intimamente com eles. Rose, como é que começou essa sua paixão pela psicologia infantil? Já são 6 anos de escola e de carreira. Sim, quando eu entrei na psicologia, assim, para cursar mesmo, né, eu já sabia que queria trabalhar com crianças, porque sempre, né, eu sou família de 4 crianças, eu era mais velha e já cuidava dos irmãos. E, assim, tinha projetos antes da faculdade mesmo, sempre trabalhei com ONGs, né, cuidando das crianças, fazia projetos. Eu gosto muito de artesanato, gosto muito dessa coisa de pintura, de desenho. Então, eu já me envolvia nas ONGs e nas escolinhas que precisavam de apoio lá para poder ajudar com as crianças, né? E depois da formação também eu foquei nas crianças, e aí veio o projeto Pais e Filhos, né? Que é o Pais e Filhos Nota 10, que foi quando eu montei esse projeto para poder ministrar cursos e levar a informação para os pais. Então, o foco era com os pais. Então, eu montei um curso de 8 horas e aí fazia turmas de pais para a gente falar sobre desenvolvimento infantil. Então, desde a gestação, dos primeiros meses e semanas de vida da criança até os 5 aninhos, toda a fase, a gente falava de desfraude. Então, esse curso eu atuei com ele há alguns anos, né? E aí entrava as palestras nas escolas, então, para a formação dos professores, né? Então, algumas escolas fechavam curso, outras palestras. E esse era o objetivo do projeto, né? Que é levar a orientação para os profissionais da área da saúde e educação que atuam com crianças, né? E para os pais, porque essa formação, os pais buscarem conhecimento, ele é indispensável. A gente busca conhecimento para tudo que você quer saber, se especializar, você vai atrás de informação. E na época, lá, 7 anos atrás, 6 anos atrás, hoje, é claro, muito mais fácil, porque principalmente agora no momento da pandemia, né, que a gente tem muita live, tem muito material na internet, mas antes, assim, sempre foi fácil nessa questão da internet, mas a gente não ia tanto atrás, né, não tinha tanto, assim, disponível, né, olha, toma aqui os temas, né, e assim, eu vejo que hoje está mais aberto, né? Os temas estão aí, você não precisa pesquisar muito, porque as pessoas estão te oferecendo temas para você acessar, mas também falta um pouco de buscar e entender qual o conteúdo, né? Qual conteúdo, onde eu vou estar buscando esse material para ver se é isso mesmo, né? E então esse foi o objetivo, de levar uma informação para os pais, né, sobre o desenvolvimento, para empoderar esses pais com a questão do conhecimento sobre
como eu posso ajudar o meu filho a se desenvolver de forma saudável e integral, né? Sem todas aquelas crenças de isso eu não posso, porque isso traumatiza, ou eu tenho que fazer assim, porque senão vai dar errado. Não, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos discutir, e aí começou, né? Só que hoje eu atendo na clínica, então uma boa parte do meu dia fica aqui na clínica, e os cursos agora a gente já sabe o porquê que não está acontecendo nesse momento de pandemia. É muito interessante isso, e eu como pai me identifico demais, e você mencionou, tem que buscar o conhecimento. Não acontece naturalmente. Os antigos costumavam dizer, né, você vira mãe, você sente como é ser mãe, e o que implica e tal. E talvez seja um pouco verdade mais para a mulher, né, a questão hormonal e a proximidade, enfim. Agora, ser pai acontece bem gradativamente, bem lentinho, é um negócio que você vai realmente aprendendo. E se você tem algum tipo de dica ou algo que possa acelerar o processo ou intensificar o processo, poxa, por que não, né? A internet tem informação demais, né? Mas não necessariamente tudo é positivo ou dá para se aproveitar, né? Tem que ter esse bom senso e esse critério para conseguir filtrar tudo. Excelente, excelente. Você acredita que esse novo cenário que a gente vive acabou alterando o padrão de relacionamento familiar? Será que esse estresse, essa situação que a gente está passando como adulto, acaba passando para os filhos também? Então, esse novo momento é novo para todo mundo, né? Então, assim, as famílias saem de uma agenda que já era agitada, que já era super apertadinha ali, né? Então, eu tenho vários relatos de pais, né? Que muitas vezes passava 2, 3 horas com as crianças. Era o tempo da criança chegar da escola, tomar o cafezinho lá, fazer uma rotininha no final do dia, jantar, se preparar para dormir, e no outro dia só passava o final de semana mesmo com as crianças, né? Então, já era uma agenda bem apertada para os pais. Talvez você se identifique com isso também, né? Porque tem as crianças lá, a criança fica na escola, e aí quando a criança também tem a agenda dela que é super apertada, porque quando não fica o dia integral, não fica integral na escola, tem as atividades extras, né? Então, a criança que faz o meio período, os pais sempre colocam a natação, sei lá o quê, e aí um monte das rotinas da criança. E aí daqui a pouco tá todo mundo dentro de casa, só que assim, os pais vão para dentro de casa e continuam com todas as obrigações, né? Porque muitos pais não pararam de trabalhar, e aqueles que tiveram uma pausa agora já retomaram, porque não tem como ter pausa pelo ano inteiro, né? Então, precisaram retomar. Então, tem a atividade da casa, tem o serviço, agora tem que acompanhar os filhos nas tarefas da escola, né? Porque aí a gente vai conseguir enxergar também que essa criança, mesmo as crianças que antes não tinham dificuldades, eu te falo por questões aqui observando as crianças da clínica, a gente percebe que mesmo crianças que não tinham nenhuma dificuldade com a escola, na parte de fazer as atividades, de seguir a orientação do professor, estão apresentando essas dificuldades em casa, porque também a gente vê aí a questão da autonomia, né? Que aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas não tem essa autonomia. Então, na escola, tinha lá o direcionamento o tempo todo, então está sempre sendo gerenciado, e aí na hora que a criança se vê diante da necessidade de ter autonomia, não consigo, né? Então, é claro que vai gerar um estresse para a família, porque a mãe espera lá que a criança sente na hora da atividade dela e faça, mas na verdade ela vai precisar ficar sentada ali, direcionando a criança, achar a página, a fazer a interpretação da atividade da criança, e a criança fica nervosa. E também tem a questão que, assim, a criança tem um manejo diferente com os pais, né? Então, eu sei que os pais muitas vezes se cobram muito, porque, ai, poxa, comigo ele fica chorando. Então, eu não sei nem se meu sobrinho está aqui, mas, assim, quando eu vou lá na casa do meu sobrinho, ele, assim, ele faz atividade comigo tranquilamente, mas com o pai dele ele chora. Aí fala, mas com o pai dele ele chora. Mas é o pai, né? A tia é diferente. É diferente. Então, assim, a criança com a professora é de um jeito, com a mãe é de outro jeito. Tem outras, né? Outros manejos, outras formas de se relacionar ali.
Então, e aí quando você tem uma família que tem uma criança menor em casa, que eu sei que alguns pais aí vão se identificar com isso, aí que as coisas pioram mais ainda. Porque a criança vê o pequenininho lá brincando, e ele quer ir brincar, ele, né? Ele, para ele assim, por que Tô que em eu tenho que fazer casa, atividade ou eu tenho que brincar? justo, tô em casa, pô, quando eu ficava em casa, eu brincava. Eu não, Sim. é difícil Então assim. pior, assim, piorou muito esse cenário. Então os pais acabam ficaram mais, eles estão mais cansados, estão mais esgotados, né? As crianças também, elas acabam tendo menos tarefinhas e rotina que possam preencher o dia delas e por não muitas vezes saber até buscar se buscar alguma coisa que dê prazer, que seja legal para elas por conta própria, elas ficam demandando demais dos pais, né? E essa demanda cansa, né? Só de chamar, de pedir, esgota os pais. Então, tá, sim, ambos, né? Tá esgotado, sim, os pais e as crianças. Eu vejo assim, é claro que acompanhando as famílias, eu percebo que a gente tá caminhando para uma coisa que está melhorando, né? O ambiente familiar. As famílias agora estão começando a se entender que agora, peraí, eu vou precisar realinhar aqui porque não vai ser tão rápido assim. Porque antes veio assim, vai ser rápido, então vamos deixar desse jeito, vai ser em rotina mesmo, né? Daqui a De pouquinho qualquer jeito, vai acabar, não, né? não passou. Então, eu acho que foi aí, né? Porque se a gente soubesse, olha, você vai ficar um ano em casa, eu acho que todo mundo tinha parado e falado, não, opa, calma aí. Não, mas Muito todo mundo pensou tempo, que ia né? ser rápido, né? Justo. Um comentário da Malu Pietra: ser pai é encontrar o seu lugar. Cabe à mãe e demais familiares incluí-lo para fortalecer esses laços. Importância igual à da mãe, sem dúvida. Sem dúvida. É Obrigado isso pelo mesmo. comentário. E essa quebra de rotina toda, essa nova rotina, na verdade, né, ela acaba por gerar comportamento complexo na criança, não é mesmo? Sim, sim. Então, a primeira coisa assim que a gente observa primeiro, eu acho que foi esse quadro que eu falei para você que assim, como a gente achou que ia ser rápido, ninguém parou e falou assim, poxa, vamos ter que realinhar, reorganizar toda a vida pensando nisso, né? Então, os pais também preocupados, né, com a questão do desemprego, né, porque a gente está trabalhando, mas como que vai ficar? Como que vai ficar o cenário, né, econômico? E a gente tem a família, né, precisa cuidar dessa família. Então, os pais preocupados, a questão da saúde das crianças também, né, se alguém fica doente, então tem toda essa preocupação, os medos. Então, eu fico com dó da criança também, porque, claro, os pais estão olhando ali a criança em casa, isolada, aí fica com medo como que vai ficar o psicológico dessa criança, como vai ficar o emocional dessa criança. Então, eu acabo deixando de cobrar algumas coisas que precisam ser cobradas, né? Então, eu vou passando, deixando as coisas mais à vontade. Então, isso acabou gerando um olhar da criança para as coisas da casa acabaram ficando assim, tô de férias. Para as crianças eu tô de férias. E aí eu não consigo enxergar aquilo que realmente é importante, né? E acabou que assim, as crianças achando que estão de férias, aí depois os pais, quando perceberam que não, opa, a gente vai precisar retomar, vai precisar realinhar, aí começa a pedir, cobrar mais, né? Cobrar a questão de rotina, cobrar mais a questão da escola, e aí a criança a gente fala espanou, né? Que não quero, eu choro, aí recusa. E, e aí, assim, o que assim, eu sempre olho para os pais e os pais que vêm para quem me fala disso, eu falo, olha, vamos olhar, olha como que está a situação e tenta focar em alguma coisa. Porque, assim, não dá para a gente lutar todas as lutas, então eu preciso escolher, né? Então, vamos lá. Observa o que está de errado aí nesse cenário todo que você gostaria de melhorar em casa. Como que está o que é o mais complicado? Geralmente é a comunicação. E aí você vai olhar que em todas essas questões familiares, o primeiro ponto é a comunicação, porque os pais estão inseguros, e aí eles não conseguem se comunicar, não conseguem criar esse vínculo com a criança, não conseguem se conectar com a criança. Então, eu cobro, eu estou irritado, e a criança também está irritada, a criança não faz a rotina direito, não dorme no horário certo, vai dormir 11, meia-noite, 1 hora.
aí acorda no outro dia muito tarde. Acorda no outro dia muito tarde, aí prejudica o horário do almoço, porque a mãe acorda cedo, né? E quer almoçar meio-dia, 1 hora, e a criança não tá com fome. E aí aquela briga, né, que vai ter em casa, aí a questão do horário, a criança não dormiu bem, ela vai ficar irritada, né? Ela fica irritada e não responde bem aos comandos do pai, da mamãe. E aí a mamãe também entra em sintonia ali, ninguém consegue acalmar ninguém. Então, o primeiro ponto aí, olha, para um pouquinho, respira, olha o que está acontecendo, né? Vê o que está acontecendo ali e tenta ver. Aí eu vou focar nisso daqui, é o sono. Então, é o sono, então alinha a rotina com a criança, né? Com o papai. Primeiro a gente precisa conversar com o outro cuidador e com outro responsável, ou é o pai, muitas vezes é a avó, quem que está em casa, né, com essa criança? Pode ser a avó, pode ser uma babá, muitas vezes. A gente falou até, por exemplo, do comecinho lá que eu falei, muitas vezes as famílias tinham empregados em casa e hoje não pode mais ter, né, a empregada em casa, até por uma questão de trajeto dessa pessoa que ajudava, colaborava com a família. Então a mamãe fica sobrecarregada mesmo. Então conversa com essa outra pessoa que está ali naquele apoio e vamos definir o que a gente precisa melhorar aqui. Então é a comunicação, é a questão do sono. Então começa pela comunicação, menos grito em casa, Então, sabe? uma lista de prioridades ali, né? Lista de o prioridades. mais importante, um de cada vez, né? Para não confundir, não bagunçar demais. Quem precisa entender o que é mais importante são os pais. Porque se os pais estão confusos com o que é importante em casa, o que é valorizado, o que é inegociável, se os pais estão confusos em relação a isso, não tem como passar para a criança, então precisa ter clareza. O que a gente precisa entender como valor da família? Aí entendeu isso, aí eu sento com a criança, eu falo para os pais, senta com a criança e conversa. O que não está dando certo? O que está deixando a família assim nessa situação? Aí os pais muitas vezes falam assim, nossa, mas ele é tão pequenininho, ele vai entender? Talvez não entenda tudo, mas ele vai entender que alguma coisa ali precisa mudar e que você está falando para ele de alguns pontos que vão mudar dali para frente. Né? Então senta com a criança e alinha, olha, isso daqui não tá legal, você tá indo dormir tarde, e o papai não quer que você vá dormir tarde. E não é assim, você quer, né? Não é você quer. Você não vai dormir tarde, então a gente vai definir um horário para você dormir. Todo dia a gente vai fazer tal coisa e dormir nesse horário aqui. E aí, estabeleceu ali um combinado, muitas vezes também, até para outras coisas. A alimentação, nesse horário aqui, o papai vai chamar para comer. Se você não vir comer, o papai vai guardar e você vai ficar sem comer. Vai comer só depois. Próximo horário de refeição. Só no próximo horário. Então, só que a segurança que o adulto tem é que vai passar essa segurança para a criança. Agora, se eu só faço as coisas gritando, o que vai acontecer? A criança também vai se comunicar dessa forma comigo. E aí eu vou cobrar dela, né, que fique calma, mas eu tô gritando. Então, eu preciso parar um pouquinho, olhar para dentro de mim. Eu sei que esse momento é super difícil, porque nem tempo para ficar sozinha a gente não tem. Mas, assim, preciso me parar um pouquinho, relaxar um pouquinho e entender o que tá precisando, por que essa criança está se comunicando desse jeito comigo. Toda a comunicação da criança tem um significado. Se ela tá gritando, se ela se ela tá chorando demais, se ela tá muito nervosa, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso parar e observar o que está acontecendo, né? E melhora essa comunicação, estabelece uma rotininha para a família. Eu falo para os pais, usa um quadro, sabe? Põe um quadro lá, não cheio de coisa, porque tem vezes que o pai coloca lá dezenas de coisas, não, coloca lá 5, 6 prioridades, foca nessas prioridades e mantenha a consistência nisso, sabe? Seja persistente. E aí, para criar, a gente fala criar hábito é repetição, né? Justo, perfeito, perfeito. Os comentários estão bombando aqui, agradeço a participação de todos. Malu Pietra comenta que é importante a família se comunicar com a escola também, para poder alinhar o nível de exigência adequado, né? E talvez não comparar, né? Jamais comparar os dois. Sim, é legal isso, Pia. A Gisele comenta que é reflexo do ambiente, né? Na questão de gritar e comunicação gritada e violenta e agressiva. Acaba transpassando, né? Sim, o ambiente que a criança vive,
Assim, os estudos mostram isso, né? A gente tem a nossa parte genética, que vem aí, né, que é nossa, e tem a parte que é constituinte do próprio indivíduo, mas grande parte daquilo que a gente apresenta, do jeito que a gente se comporta, é ambiental. Então, se o papai e a mamãe muitas vezes não percebem, porque é muito automático o que é feito, né? A gente faz as coisas no automático. E tem até eu não vou lembrar o nome do especialista que eu estava ouvindo ontem, ele estava falando assim, né, que as coisas são inconscientes, né? A gente age muito pelo inconsciente, muito pelo... O seu volume abaixou muito, Rose. Oi? Você tá me ouvindo? Seu volume abaixou muito, de repente. Melhorou? Pouco, tá bem baixinho. Não sei o que houve aí. Eu não sei o que aconteceu com o volume aqui. Tá me ouvindo? Ouço bem baixinho. É? Pessoal, não, mas você tá falando que eu não sei o que é isso. De vez em quando acontece. Melhorou. Voltou. Melhorou? Então tá, vou ficar com fone então. Beleza. Melhorou agora, Gisele? A Gisele me falou aqui, melhorou? Tá perfeito, acho que ela estava ouvindo a mesma coisa que eu. Então tá bom. Aí se tiver ruim, vocês me falam que aí a gente vê o que dá para fazer. Então vamos lá. Então, assim, como as coisas são muito no automático, a gente precisa parar um pouquinho, analisar o que está acontecendo, para tirar isso do automático e começar a agir de uma outra forma. Quando você lida com gentileza com a criança, no trato com a criança com delicadeza, deixa de dar broncas desnecessárias, porque assim, a gente está em casa com a criança, acha que precisa mandar a criança fazer as coisas o tempo todo. Isso não favorece a autonomia da criança. Então, eu estou dentro de casa com a criança, eu preciso, assim, dar o mínimo de ordens possível, o mínimo de comandos possível, o mínimo de broncas, e deixar para dar uma advertência quando realmente for indispensável essa advertência. Porque senão, essa advertência exagerada, o tempo todo dando bronca na criança, direcionando a criança o tempo todo, o que acontece é que a criança para de escutar, gente. Ela para de ouvir, ela para de responder, porque vira música, sabe aquele quadro que está na parede que você não enxerga mais? Você não presta mais atenção nele, porque ele faz parte da rotina. Eu conto um exemplo aqui para o pessoal, peraí, deixa eu pegar outro. Eu conto um exemplo aqui pro pessoal de um menininho que eu atendi, ele tinha 12 anos, ele falou assim para mim, eu falei para ele, o que faz com que você obedeça a sua mãe? Ele, quando ela pega o chinelo. Então, independe de quantas vezes ela falasse para ele tomar banho, ele não vai tomar banho enquanto ela não pegar o chinelo, porque é uma forma de comunicação. E aquilo que você acha que é estressante, para a criança, muitas vezes, é só o seu jeito. Então, você acha que você está dando bronca, eu faço isso. Muitas vezes não, a criança te conhece daquele jeito. Para ela não, é você sendo você. Então a gente precisa mudar essa forma de comunicação com a criança. Ó, o Murilo aqui, oi tia Rosa, eu tô contando de você, Murilo, que você não chora quando faz lição comigo. Então, é isso, então mudar essa forma de comunicação com a criança, para que ela não precise responder para a gente apenas na hora da bronca, que ela, assim, ela entenda que é uma participação, né? Eu falo muito para os pais de cidadania familiar. Então, é você incluir a criança na casa e não fazer tudo pela criança, porque senão ela fica o reizinho, você é o serviçal, né? E a criança não se sente parte da família, né? A criança não se sente parte. Então, fazer a criança participar da rotina da casa, das metas da família. Então, qual é a sua meta? De repente, eu tenho a meta de trocar de carro. Então, filho, a gente vai trocar de carro, vamos precisar economizar, né? Então, aquele negócio de ficar fazendo passeio caro, não vai rolar enquanto a gente não trocar o carro. Então, a criança vai se sentir parte daquilo. Parece coisa pequena, mas assim, eu compro o carro e não falo para ela o esforço que teve, mas muitas vezes você teve que economizar também, né?
você teve que economizar para comprar aquele carro, então você pensou nisso, mas você não compartilhou com ela, então ela não vai aprender nada, né? Você precisa compartilhar com ela isso. E quando você inclui a criança na dinâmica da casa, nas tarefas da casa, tira um pouco da carga dos pais, né? Porque, assim, coisas simples nos tomam tempo. Então, tirar uma mesa, tirar o cocô do cachorro, tirar o lixo, são coisas que são simples, mas que para a criança tem todo o valor, porque a gente vai falar de autonomia, vai falar de participação, né? Da criança ela vai se sentir parte daquilo. E eu falo para os pais, as crianças, elas reclamam por fazer e vão reclamar. Não adianta esperar que a criança faça isso feliz, porque depende um pouco de maturidade, e isso a criança só vai ter quando ela for adulta, não é agora, né? Se você lembrar, quando você era criança, reclamava para poder fazer as coisas, e assim, vai reclamando mesmo. Isso é parte do amadurecimento. Faz parte, tem que ter essa fase, né? Não reclamar por obrigação cumprida. É assim que a pessoa vai amadurecer. Você mencionou também tratar com delicadeza. Por vezes eu noto alguns pais que se confundem um pouquinho a delicadeza com a negociação. É delicado demais, e aí você colocou muito bem, vira o reizinho da família e você é o serviçal. Tem algumas coisas que são absolutamente inegociáveis, certo? E a gente tem que saber tratar isso com as crianças, não é mesmo? Isso, é assim, aí a gente vai voltar naquele ponto que eu falei para você, assim, da gente entender quais são os valores. O que em casa é importante para mim? Né? O que é importante para a minha família? Porque, por exemplo, na minha família pode ser uma coisa e na sua ser outra. Mas você precisa ter definido isso dentro da tua família. O que é importante? Então, outro dia eu estava conversando com uma mamãe, aí eu falei para ela assim, olha, o que é ser verdadeiro com o seu filho? É inegociável? É um valor para a tua família? Ser sincero com o seu filho? Aí ela falou, eu falei, então você não se esconde na hora de ir embora. Na hora que você vai trabalhar, você fala tchau e ele fica chorando, mas você vai falar tchau para ele, porque você não vai mentir para ele que você está indo para outro lugar, ou que você foi no banheiro, ou que você foi em algum lugar, daqui a pouco você não está mais. Então, ele vai aprender a lidar com isso. Valores, né? Então, eu tenho que, primeiro, definir quais são os meus valores em casa. Isso, como você e o papai tem que sentar e tem que definir. Não, olha, em casa a gente vai, é isso aqui, é respeito, ninguém grita com ninguém. Não, então, eu sempre uso uma regrinha com os pais, ó, saúde, educação, alimentação, respeito, a gente não negocia. Então, se é negociável, é inquestionável. Não adianta a criança falar, pai, mas eu não tem essa. Isso aqui a gente não negocia, as outras coisas a gente pode conversar, né? Então, por exemplo, precisa ir tomar vacina. Não tem negociação, não tem troca, não tem presente, não tem. Tem que tomar vacina, porque isso é importante para a sua saúde. E você vai tomar a vacina, isso, aí explica, mostra lá, pode contar, contar história, pode utilizar algumas coisas para ajudar a criança nesse processo, mas eu não vou negociar, porque a criança, quando ela percebe que ela pode ser que ela não faça, aí ela vai tentar negociar com você. Então, por exemplo, quando eu falo de respeito, né? A criança gritou com a avó, falou mal educado com um amigo, falou mal educado com uma pessoa que não é você, na hora eu tenho que dar uma bronca na criança e já pontuar para ela, né? Já pontuo para ela porque ela vai entender que aquilo ali não é negociável, você precisa respeitar a outra pessoa. Agora, se eu falo, filha, olha, né? Aí eu finjo que não escuto, aí o que a criança entende? Que aquilo ali talvez assim não é tão firme aquele valor dentro da sua casa, né? Se a criança desrespeita o pai, sei lá, tá numa briga dentro de casa por alguma coisa e a criança se exaltou. Mas eu vou sentar com ela depois e vou conversar, eu vou pontuar para ela que aquilo ali não foi adequado, que você ficou chateado, que não é assim que as coisas se resolvem, que você espera que seja de uma outra forma no próximo momento, né? Mas eu não posso deixar aquilo passar em branco e eu também fazer a mesma coisa com ela, porque senão você mesmo está desrespeitando o valor que você colocou como familiar, né? Então, o primeiro exemplo vem dos pais. Então, o que eu preciso, o que eu quero dos meus filhos?
Então, eu preciso alinhar e eu ser o exemplo, né? Eu vou ser o exemplo dessa criança, porque a criança, ela aprende muito mais por observação e modelagem do que por comunicação verbal. Então, não é por orientação. A criança escuta a orientação, mas ela reproduz aquilo que ela vivencia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tem vida muito curta, né? Não, não funciona. Com criança não, porque primeiro, ela copia. Você vai ver que a criança pequenininha, a gente fala, o pessoal fala, mas criança de 3 anos para terapia, 4 anos, sim, porque elas são as mais verdadeiras. Você dá um enredo para ela com bonecos, com boneca, ela vai representar a mamãe, vai representar o papai. Ela vai se colocar nas situações como ela enxerga o ambiente, ela representa, ela copia, ela observa, né? Em casa é a mesma coisa. Então a gente fala, os pais muitas vezes vêm angustiados com as crianças, mas aí você vai ver que aquela angústia também vem dos pais, a forma com que eu falo, que eu estou assistindo, como que eu enxergo o mundo. Então, se eu sou pessimista, então eu preciso trabalhar isso. Como que é meu olhar para o mundo? Né? Se eu tenho um olhar mais otimista, se eu tenho um olhar mais participativo, se eu tenho uma postura, né, mais participativa, se eu reclamo muito, a criança copia. Ela está copiando a gente o tempo todo. E desafiando também na sua autoridade, nos seus valores, né? É o que a gente mencionou sobre dar o exemplo ali. Você vai dizer para a criança, não faça, não seja agressivo, respeite os outros, e você está lá falando alto com a sua mãe, com a avó dele, ou alguma coisa do tipo. Poxa. Exato, exato. É assim, isso que você falou é bem legal, Luiz, porque o que acontece? Muitas vezes eu falo para a criança assim, ó, não fala assim com a mamãe. Aí eu vou lá na casa da vovó, e aí eu me estresso com a minha mãe, né, com a vovó. E aí, a forma com que eu me comunico com a minha mãe, estou na posição de filho, eu sou o exemplo como filho, não é como mãe, né? Então, eu estou no exemplo como filho. A forma com que eu lido com o estresse, com o meu vizinho, mostra como eu resolvo meus conflitos. O meu amigo faz alguma coisa e eu vou lá e faço um comentário, eu estou dando exemplo para o meu filho de como que é a relação amigo, né? E a criança vai observando e absorvendo, e aí ela vai fazer as interpretações dela e colocar no mundo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui tem um comentário, né? Somos espelhos para eles, é isso mesmo. Eles estão olhando ali, estão nos copiando o tempo todo. Justo, justo. E, Rose, que cenário que você vê hoje, onde os pais acabam por negligenciar a necessidade de um auxílio psicológico para os filhos? Com toda essa pandemia, com toda essa a situação estressante e diferente que estão vivendo, como é que identifica que seu filho precisa de uma ajuda? Né? Que tipo de comportamento tem que observar nele? Que tipo de conduta auxiliam ou pioram a situação? Eu vou colocar isso para você, Luiz, mas deixa eu só voltar um pouquinho no que a gente acabou de fechar, porque eu lembrei de uma coisa que eu acho muito importante para falar e eu já respondo essa sua pergunta. Tem 3 Czinhos que eu uso com os pais. Então eu queria falar isso porque aí os pais marcam. Aí quem já me conhece já conhece os 3 Cs, né? Que é clareza nas informações. Então essa clareza vem aí. Como que eu vou deixar essa informação clara para a criança? O que é valorizado na minha casa, o que é importante, né? Como que eu vou deixar isso claro? Então, aí você tem que escolher algumas formas, né? Então, a comunicação é a principal, né? Utilizar um quadrinho de rotina, retomar quando for preciso. Então, clareza. Outra, coerência. Então, não adianta você ser o mesmo pai para o seu filho a todo dia, porque o seu filho está crescendo. Se você for o mesmo pai, você vai ficar inadequado. Então, você precisa crescer junto com seu filho, observar a necessidade dele. A gente precisa ser o pai que o filho precisa. Então, o que o seu filho está precisando naquela faixa etária dele, naquele momento dele? Então, clareza, coerência e consistência. Manter, sabe? Manter aquilo que você estabeleceu. Porque aonde que está a principal questão que a gente vê? A consistência. É cansativo. É cansativo você mandar o seu filho escovar o dente, né? É cansativo você colocar ele para dormir no horário porque ele vai reclamar. É cansativo. Explicar por que tem que tomar banho todo dia.
Explicar porque tem que tomar banho todos os dias é cansativo, mas é isso que vai fazer com que o seu filho introjete o valor como sendo da família, né? Então, essa consistência é onde está o grande problema, porque a maioria das famílias que tem algumas questões com as crianças, você vai perceber que falta isso. Eu estabeleço a regra, eu deixo claro, eu ponho lá, eu alinho com a criança, mas aí eu não persisto, porque não é persistir por 1, 2, 3 dias, 4 dias, não é meses, é anos. Eu tenho até alguém que um dia me falou, eu não lembro quem falou, eu falei assim, quando que seu filho vai aprender a escovar o dente sozinho? É quando ele tiver uma namorada e ele achar que isso é importante. Então, muitas vezes você vai ter que persistir, sabe, a vida toda dele, até ele achar que aquilo é importante. Porque se é importante, agora também o que é bom a gente entender? Que nem tudo precisa ser a ferro e fogo. Então, eu preciso olhar e ver o que eu posso organizar de uma forma que fique bom para todos. Eu falo para os pais aqui, por exemplo, a questão do horário de dormir, né? Dormir na própria cama. O que eu sempre falo para os pais? Faça um combinado com a criança e tire um pouquinho ela da rotina, daquele momento lá. Então, por exemplo, todos os dias você dorme na sua cama e no final de semana, ou de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, a gente dorme todo mundo na sala, leva os colchões tudo para a sala e dorme todo mundo lá. Vai ser super divertido para a criança, isso vai ficar na memória dela, como parte da infância, diversões da infância aí com a família. Vai ficar na memória dela e você você também vai acatar uma coisa que ela quer, uma coisa que ela acha interessante. Opa, parei, vai voltar. O fio bateu aqui na. Então, você também vai conseguir deixar a criança se posicionar, né? Colocar ali as vontades dela também. E mais uma outra coisa que eu queria te falar da questão do contexto, né? Como uma dica aí para os pais, quando eu falo para vocês assim, não pode ficar em cima da criança o tempo todo, dando bronca, direcionando a criança o tempo todo, porque isso não gera autonomia. A criança precisa buscar por conta própria algumas coisas, ela precisa sentir necessidade disso. Então, em casa, é importante deixar a criança tentar fazer algumas coisas sozinhas, mesmo que ela não tenha, é claro que ela não vai ter a destreza que a gente tem como adulto. Mas se você deixa a criança fazer as coisas, ela vai aprender. Se ela não faz as coisas, ela não aprende. Né? Ela aprende na teoria só. Eu sei como faz, mas na hora de fazer, ela vai fazer errado de novo. Então, eu preciso deixar a criança treinar. A destreza vem com treino. Né? Então, colocar um chocolate no leite, né? Lavar uma louça, organizar a mesa, arrumar a cama, organizar os brinquedos. Então, tudo isso vem com a prática. Bom, agora vamos para o que você tinha me perguntado. Autonomia. Se você não deixar fazer, não vai aprender jamais. Né? Tem que dar liberdade para ela ter a autonomia dela, fazer as coisas dela. Sim. Crianças com autonomia elas se sentem mais seguras. Então, a autonomia ela vai favorecer em vários aspectos do desenvolvimento infantil. Então, favoreça a autonomia do pequenininho. E aí, o que a criança pode fazer? O que ela tem condição de fazer e um pouquinho mais. Então, assim, o que o seu filho, em qual idade ele está? Por exemplo, a criança pequenininha, não sabe pôr o sapato, não sabe pôr a meia. Então, eu encaixo a meia no pé dela e falo, empurra o pezinho. Aí ela empurra o pé. Ela já vai entender que ela tem que segurar a meia e empurrar o pé, né? Aí, depois de um tempinho, eu ponho a meia no pezinho dela e falo, até a metade, falo, puxa o resto. Aí ela puxa o restinho lá da meia. Aí depois eu ponho um pouquinho mais para baixo, ela puxa o restante. Ela está aprendendo. A gente pensa coisa pequenininha, mas ela está aprendendo, está aprendendo. Aí daqui a pouco você entrega a meia e ela põe toda a meia. Tá? Então, assim, eu ponho o sapato na criança, tem o velcro, eu abro o velcro lá e falo assim, agora fecha o velcro. Ela está aprendendo. Daqui a pouco você encaixa o velcro aqui, aí ela vai lá e coloca. Daqui a pouco ela põe o pezinho, sabe? Então, é um pouquinho de cada vez e a criança vai se sentindo confiante, né? Segura, porque se você entregar uma meia na mão de uma criança que não sabe pôr a meia, ela vai só se frustrar, porque ela não tem habilidade para isso. E aí você frustra a criança. Então, você treina aos pouquinhos, depois você deixa ela fazer, ela vai se sentir confiante, ela vai gostar de fazer aquilo, ela vai se sentir fortalecida, né? Então, a gente precisa observar isso também, para não frustrar a criança, no momento em que, assim, você não pode, em questões que você não treinou ela, não deu a possibilidade dela fazer algumas testagens, né?
mas eu preciso favorecer essa autonomia. Então, algumas frustrações como ter que insistir, ter que fazer de novo, são necessárias. Agora, volta para a minha pergunta, Luiz. Você tinha Achei muito legal isso, de o que ela pode fazer e um pouquinho mais. A criança gosta de desafio. Se você só dá o que ela pode fazer, ela vai ficar entediada. O que ela pode fazer e um pouquinho mais. Gostei muito desse detalhe. Eu falava sobre em que cenários, né, que a gente mencionou várias situações e tal, mas em que cenários os pais acabam por negligenciar a necessidade de um auxílio psicológico para os filhos. Como é que a pessoa identifica no próprio filho a necessidade de ajuda? Que tipo de comportamento, se qualquer um, a gente pode observar neles que indiquem essa necessidade de um acompanhamento profissional? Tá, a gente vai conseguir perceber isso na criança se a criança ela chora muito, ou se ela está muito irritada, ou a criança muito apática também, sabe? A criança que não quer participar de nada. São sinais, assim, tanto isolamento, né? A criança que não quer participar, que não quer conversar, que quer ficar isolada, ou a criança que chora por tudo, reclama, né? Muitas crianças até pedem ajuda, né? Mãe, eu não consigo, me ajuda, né? Tem as crianças também que conseguem verbalizar isso, né? Então, são sinais de alerta. E o primeiro ponto que eu falo para os pais, tá nessa situação, percebe que assim você está perdendo, está se afastando do seu filho, porque o momento está os laços em casa estão muito, foram desfeitos, né, por causa dessas brigas. Percebeu isso? Analisa o que está acontecendo, senta com a criança, se aproxima, né? Então, coloca a criança na sua vida, né? Na rotina da tua casa, inclui a criança. E aí vale também você se incluir em algumas coisas que a criança gosta. Eu estava até falando outro dia para o pai, ele falou assim, mas ele não quer assistir nenhum filme com a gente, ele está lá assistindo o desenho dele e não quer parar para assistir um filme. Eu falei, então senta lá com ele e assiste o desenho dele, né? Porque ele tem que assistir o filme que você escolheu, né? Mesmo que você fale para ele, escolha um filme, ele não quer assistir filme, então a opção escolher filme não é a opção que ele quer agora. Então, sente com ele, porque o objetivo é você estar junto com a criança. Então, se o objetivo é estar junto com a criança assistindo um filme ou assistindo um desenho, não faz diferença. É assistir, é estar junto, né? Pega uma pipoca, senta lá, vai assistir o desenho, pergunta dos personagens, você não conhece, pergunta, aí você vai estar entrando no mundo da criança. E precisa entrar no mundo dela. Valorizando a necessidade dela, como você já colocou muito bem. Né? Sim, e aí aquele senso de pertencimento, né? Tanto o meu filme quanto o seu desenho são muito importantes para a nossa família. Exato, exato. E assim, a gente quer coisas que elas façam coisas que a gente gosta, né? Então, eu vou assistir uma coisa que a gente não comentou, mas, por exemplo, o celular. Quantas crianças, assim, elas reclamam muito dos pais com celular? Muito. Então, papais que estão me assistindo aí, olha, é uma queixa geral das crianças. Então, as crianças reclamam porque a gente fala assim, olha, eu vou brincar com você, e aí tá no celular, tá respondendo uma mensagem, tá brincando com a criança com o jogo, e tá respondendo uma mensagem, ou tá no e-mail. Instagram, fazendo qualquer coisa, menos tá ali presente. Eu tenho uma criança que já me falou assim, tia, ele acha que eu não sei, mas eu sei que ele não tá prestando atenção. Porque ele está jogando de qualquer jeito, eu fico ganhando. Então, assim, a criança não quer isso. A criança percebe, a criança é pequena, ela quer você ali, integral. Então, se a gente criar o hábito de chegar em casa num determinado horário, desligar o celular, desliga. Será que precisa tanto de você assim, que assim a pessoa não possa ficar sem a sua resposta, né? Dentro de algumas horinhas, né? Então, desliga o celular, fica um tempo com a criança, conversa, né? Sai para sentar, não é fazer atividade o tempo todo, porque a gente fica pensando também em atividade, mas o momento de só conversar, só sentar junto, é importante. Não precisa, uma coisa assim que que eu sei que vai gerar algumas questões aí, mas assim, tempo de qualidade é melhor do que quantidade? Será?
né? Porque, assim, para você ter uma boa troca, você precisa de tempo. Não adianta você chegar na criança e falar assim, conta pra mim aí como é que foi o seu dia, porque eu tenho só 15 minutos. Não vai rolar. Não tem uma brincadeira que você senta com a criança e ela, com 10, 15 minutos, ela vai finalizar tudo que ela precisa para você. Não. Para ela contar alguma coisa para você, ela precisa de um tempinho, sabe? Então sentar com a criança, muitas vezes sem nenhuma intenção, senta lá com ela, vamos fazer alguma coisa junto. Não precisa ser uma atividade em si, né? Até só o sentar junto com a criança ali, daqui a pouco ela está falando para você como ela se sente, os conflitos dela, né? E aí você pode contar para ela também, contar uma história, conta a história de como você era na sua infância. A criança adora ouvir como a gente era na nossa infância. Que A mostra história nossa dos avós. vulnerabilidade também, né? É importante eles entenderem que nós também já fomos vulneráveis, já tivemos dúvidas, inseguranças, e que nem por isso o mundo acabou, e que eles vão ficar bem também. Sim, se você gerar essa segurança na criança, olha, o pai está aqui, o pai vai proteger você, vai cuidar de você. Se a criança traz, né, alguma coisa e você conta a sua história que você também tinha medo, ela vai se identificar com você e se sente mais segura, porque sabe que pode chegar em você e contar, né, que vai ter aquele tempinho. Para algumas famílias eu coloco assim para eles, né, olha, estabelece um dia da semana, por exemplo, para você fazer alguma coisa com seu filho. É claro que agora, em momento de pandemia, não dá, né, mas assim, fora desse momento, ó, sair para tomar um café com a criança, sabe, sair só você e ela, assim, para aquele momento. Tem criança que aguarda isso para contar alguma coisa para o pai. Então tem criança que fica aguardando aquele momento porque sai, não, isso aqui eu vou contar pro meu pai em tal dia, porque na quarta-feira a gente sai para tomar um café. Ou quarta-feira é o dia que a gente sai e senta lá, senta um pouquinho para poder conversar. Então ela guarda algumas historinhas, alguns fatos para poder contar naquele dia exclusivo. Tem que ter esse momento. Para completar o que você me perguntou, então, assim, ó, eu percebi alguma coisa, senta, analisa o que está acontecendo, tenta conversar com a criança. Se você vê que não dá conta, assim, já esgotou meus recursos, pede ajuda para um profissional, porque tudo que acontece com a criança, com o indivíduo, muitas vezes é o adulto que vai precisar de ajuda, né? Muitas vezes é mais o adulto. Mas assim, sendo o adulto ou sendo a criança, se você busca uma intervenção rápida, é mais rápido, né? É mais rápido, é mais fácil, gera menos sofrimento para todo mundo. Então, busca ajuda. Não tem que ter vergonha de buscar ajuda. Porque assim, se eu estou buscando ajuda é porque eu me importo, né? Eu estou me importando, eu me importo com a criança. Então, importa trazer para dentro, né? Eu preciso entender, eu preciso saber isso, assim, de o que eu preciso. Tem vezes que eu não sei o que eu preciso. Essa é a questão. Muitas vezes a família não consegue enxergar, porque está dentro ali daquele ambiente, da situação, e não consegue ver o que é. Então, vale a pena ir lá, conversa com um terapeuta ou o profissional que for da sua, o que você está precisando, né? Que possa te orientar. E ele vai tentar te ajudar nisso, né? De você pelo menos enxergar o que está acontecendo, onde eu preciso mudar. Se eu tiver essa visão, esse olhar, eu já consigo ter grandes mudanças. Fantástico. Isso são lições até de humildade para a própria criança, né? O papai não sabe tudo, o papai precisa de ajuda. Existem profissionais mais qualificados que o papai para isso. Vamos ver a tia Rose, vamos lá. É isso mesmo. Tem um comentário que eu não lembro, não vi o nome dela aqui, que fala que a terapia é uma atuação conjunta com a família e os demais. É isso mesmo, porque assim, quando a criança vem para a terapia, a atuação é conjunta, não é com a criança, né? A nossa atuação é com a família. Então, é o contexto todo, é a dinâmica familiar. Muitas vezes vai envolver vovô, vovó, escola, então envolve todo mundo. E é muito importante que a gente enxergue a criança nesse olhar. Não é a criança, é o contexto. O que está acontecendo ali que está gerando isso? E a criança está se comunicando. Ah, ela está mais agressiva. É uma comunicação. O que ela está querendo trazer com isso? Então, a gente precisa ajudá-la. Né? Eu negligenciar, é birra, é manha, não, peraí.
Se for birra, se for manha, também é ambiente, também faz parte, precisa também manejar. Qualquer coisa que for ali, a gente precisa dar ajuda para ela, ajudar ela a se comunicar melhor, ajudar ela a se acalmar, né? Então, a gente precisa olhar. Tem alguma questão aí que está prejudicando o vínculo familiar, a gente precisa, sim, pensar e olhar para ele com carinho, com atenção, porque as famílias, o desenvolvimento da criança, o que ele vai se tornar, aquela pessoa, o que ela vai se tornar como indivíduo, vai estar sendo formado agora, né, na infância. Então, os laços que você vai ter com seu filho quando ele for maior, está sendo formado agora, na infância. Então, eu preciso pensar nisso. Quando a criança entra na adolescência, se eu não formei um laço forte agora na infância, pode ter problema na adolescência, quando entra umas crises, né, a questão o momento mais complicado aí do desenvolvimento. Então, se a criança tem laços firmes com os pais, laços saudáveis, tem bons vínculos, ela vai sentir segurança em estar com os pais, de buscar apoio dos pais, suporte, né, da família como um todo. Então, a gente precisa estreitar esses laços. E tá aí a nossa oportunidade incrível durante essa quarentena, onde estamos próximos de verdade, né, em todos os aspectos, na rotina deles e tudo mais. Rose, eu acho que a gente deu um tempo legal já. O papo é bom demais, é papo para mais de metro. Se a gente ficar aqui, olha, vamos ficar a noite toda, porque tem assunto aqui. Quase não gosto de falar, então esse é um tema que eu também não curto nada, então fica complicado. Mas vamos deixar o pessoal ir jantar, vamos nós também, e a gente fica à disposição. Da minha parte, acredito que da Rose também, para questões futuras. Recomendem, eu vou salvar esse vídeo também, ele vai ficar gravado aí no perfil da Farmalupa. Recomendem a pessoas que vocês veem necessitadas de algum tipo de auxílio, de algum tipo que se encaixam nesse quadro todo aí que a gente citou, que a gente mencionou. Algo mais, Rose, que você gostaria de colocar para o pessoal? Agradeço a todo mundo aqui que participou, agradeço você, Luiz, e fico disponível, tá? Tem o meu Instagram, o pessoal puder me seguir lá e a gente pode tirar dúvidas de vocês, né? Pode me mandar mensagem por lá que eu respondo. Tem vezes que eu demoro um pouquinho, né, de um dia para o outro aí, mas eu respondo. E eu estou à disposição de vocês, né? O que precisar. E olhar para essas crianças com carinho, aí, com um olhar também de entender que é um momento diferente para elas, para todo mundo, e que a gente só precisa olhar para a nossa família, tentar olhar um pouquinho de fora, assim, sair daquele momento e olhar o que será que está acontecendo, o que eu preciso também, né? Porque não tem aquela máxima lá, né? Eu preciso primeiro colocar o oxigênio em mim para depois poder socorrer as pessoas. Então, as mamães não se culparem tanto, não se cobrarem tanto de perfeição, né? E entender que é um processo que, se não está dando certo agora, então realinha e vamos tentar de novo, né? O que a gente não desiste das crianças, não pode desistir, né? Não, eu não vou mais me preocupar com isso, vou desistir. Não, não tem isso. Criança, a gente não está dando certo assim, como que a gente vai fazer para dar certo? Tem que dar certo, né? Elas vieram para dar certo. É isso mesmo. Muitíssimo obrigado, Rose, mais uma vez, de coração. Obrigado a todos pela participação e um grande abraço. Ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.